para mim esse foi o pecado do Maringá no primeiro tempo. Não acho que foi um primeiro tempo tão ruim como muita gente acha. Não foi tão bom quanto o do último jogo contra o Confiança, isso com certeza. Mas apesar de ter essa possibilidade de atacar rápido, né, e numa dessas descidas rápidas, o Maringá ter conseguido acionar o Negueba pela esquerda e o Kaique Cálito cabecear no travessão, tinha muitos momentos que o Maringá podia rodar um pouco mais bola de novo, como fez contra o Confiança, em que também teve seus contra-ataques, também teve suas roubadas quando o time do Sergipe tentava agredir o Maringá, mas ainda assim tinha aqueles momentos que o Camarão saía da direita, afunilava, que o Adeilson aparecia aqui como 10, que o Bonifácio investia a bola para um lado, para o outro, acionando o Negueba, acionando o Cálito, se movimentando bastante também da esquerda para o centro, que a gente via uma construção mais estruturada, porque essa reposição, sobretudo do Confiança, do Barra nesse caso, ela era um pouco demorada. Depois que essas peças eram espetadas aqui, havia uma tentativa de roubada com esse bloco alto. Tem o Potiguar, ou esteja o Potiguar um pouco mais recuado, e aí só os 4 jogadores ofensivos que eu destaquei. Depois disso é que a gente tinha o movimento de volta do Simon, do próprio Marquinhos, Bernabé fazendo ali uma sombra, do Cléo Silva, muitas vezes montava um 4-4-2, em alguns momentos também o Adriel descia mais, vinha o Vavá, Jean-Pierre, Potiguar virava uma espécie de terceiro zagueiro e o Simon era bem solidário, aí montava às vezes um 5-3-2 ou um 5-2-3, se o Cléo na verdade vinha para cá, eu tinha baixado, né, o Cléo, mas geralmente o Marquinhos fazia esse movimento, e aí podia virar assim um 5-2-3 com o Marquinhos ocupando espaço mais à direita e o Simon fazendo esse papel de ala. Mesmo com tudo isso, a gente ainda via oportunidades dessa posse de bola que o Maringá conseguia em rápidas recuperações, mesmo que não fosse tão morosa, tão mascada, ainda rodar um pouco para qualificar essas subidas. Tanto que o próprio Ivan Campanari assume isso na coletiva pós-jogo. Uma das coisas que ele destaca desse primeiro tempo é que justamente faltou um pouco de circulação, que existia essa possibilidade, não foi tão bem aproveitada, tão executada assim. E nesse contexto, o Maringá, apesar de criar suas chances novamente destacando, desperdiça algumas posses de bola, até porque tem um movimento bem interessante do meio para o fim da segunda etapa, em que a equipe do Barra reestrutura bem o seu meio de campo, a gente vê uma trinca de meias mesmo, e isso acaba cortando pela metade, ou por muito menos, essas subidas rápidas do Maringá que muitas vezes se davam pelo meio de campo mesmo. Sem o apoio de laterais, de fato, a construção pelos lados era meio complicada. Então, como eu disse, né, teve bola que o Cálito apareceu aqui, que o Negueba aparecia aqui, que os próprios meias, claro, organizavam, o Adeilson com muita liberdade ofensiva, mas é um meia ainda assim. E fechando melhor esse meio de campo, esse tripé, o Maringá passou a desperdiçar muitas posses, querer acelerar demais o jogo e dar até algumas chances para o Barra. Não teve a chance perigosíssima, mas ainda assim cresce um pouco na partida o time catarinense e o principal, evita as subidas que o Maringá estava tão confortável acelerando, apesar de pecar de novo na construção mais perto da área.